É muita grana para mais de 3 bilhões. Vamos falar sobre isso. O Felipe Luiz surpreende, rasga elogios. Abel Ferreira, vamos falar sobre isso também. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, se inscreveu. Se não, sim, deixa o like. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tu vai também comigo, Rubro-Negro. Vamos às notícias do Flamengo. O Flamengo é o grande campeão da Taça Guanabara, né, meus amigos e minhas amigas, né? Não teve nenhuma comemoração efusiva, desfile de carro elétrico, aquela coisa, carro elétrico, trielétrico, aquela coisa toda. Afinal de contas, ainda é o prato de entrada da pré-temporada do Flamengo, aquele queijinho, aquele presuntinho, aquela coisa toda. Mas, ó, tem que comemorar, porque há várias maneiras de vencer um time pequeno. E o Flamengo foi lá e pei, 5. Aliás, 5-0 do Flamengo na Taça Guanabara. Contra o Bangu, contra a Portuguesa, contra o Maricá. Né? Felipe Luiz, técnico, tem 3 títulos e apenas uma derrota. É um negócio assim realmente extraordinário. Espero que ele continue com esse aproveitamento. Não sei se ele vai continuar com esse aproveitamento, mas ó, o que eu sei é que hoje é dia de folga, elenco do Flamengo está de folga hoje, domingo, dia 23, e também na segunda-feira se representam apenas na terça-feira, dia 25, ao CT no Urubu. Portanto, folga para a galera do Flamengo até próximo sábado, próximo domingo, né? Não está definido ainda ao certo quando que o Flamengo vai jogar. Aliás, está definido nem quem o Flamengo vai enfrentar. Flamengo 25 vezes campeão da Taça Guanabara de forma isolada. Flamengo campeão, né? O time que mais tem títulos da Taça Guanabara. E aí a gente olha a tabela de classificação aqui nesse momento. Flamengo é o campeão com 23 pontos. E na segunda colocação ficou o Voltaire Redondo, perdeu para o Boa Vista, está com 20 pontos. O Sampaio Corrêa surpreendeu, venceu e entrou na terceira colocação, tá? E o Madureira está na quarta colocação. Vamos lá, meus amigos e minhas amigas. O Madureira pega a equipe do Nova Iguaçu às 6h30 da tarde na casa do Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu, em tese, ainda tem chance de classificação, porque eles têm 13 pontos. O Madureira é o quarto com 15. Então, por exemplo, se o Vasco empatar com o Botafogo e o Fluminense empatar com o Bangu, o que eu não acredito que vai acontecer, o Nova Iguaçu vencendo o Madureira, o Nova Iguaçu vai para quarto. E aí passam Flamengo, Volta Redonda, Sampaio Corrêa e Nova Iguaçu. Agora, se o Madureira vencer a sua partida, o Madureira vai 18, ultrapassa o Sampaio Corrêa vai para a terceira colocação, podendo ser ultrapassado pela equipe do Fluminense, que vai ganhar, gente. O Fluminense vai ganhar, vai pegar o Bangu, já rebaixado, no Maracanã. Se não ganhar, meu amigo, é papo de vexame, tá? É jogo no Maracanã, entendeu? Agora, o mais importante é qual será o adversário do Flamengo. Pode ser Sampaio Corrêa, pode ser o Madureira, pode ser o Vasco, pode ser o Fluminense, até o Fluminense, tá? Ah, e tem também a chance de ser o Botafogo e o Nova Iguaçu. Então tem 6 possibilidades, tem 6 times aí que podem ser o adversário do Flamengo. Por exemplo, se o Vasco vence o seu jogo contra a equipe do Botafogo e o Fluminense vence a sua partida, o Vasco passa no lugar do Sampaio Corrêa, o Fluminense passa no lugar do Madureira, se o Madureira porventura empatar, e aí o Flamengo pega o Fluminense na semifinal, tá? Pessoal, escolhe um aí, Pedrão. Eu, sinceramente, quero ficar no Fluminense. O Flamengo tem que pegar o Fluminense. Tá se achando muito? Ah, porque o Felipe Luiz não consegue ganhar do Fluminense, jogou 2 vezes. E outra, se pegar com a vantagem do empate, não adianta ficar em retranca. Vai ter que, ó, sair para jogo. E se sair para jogo, ó, vai tomar saco. Vocês podem ter certeza disso, tá? Flamengo disputou 11 jogos nessa Taça Guanabara, 7 vitórias, 2 empates, 2 derrotas da equipe do time alternativo, 70% de aproveitamento, 25 gols marcados, uma média de 2 gols por jogo, impressionante, apenas 5 gols sofridos, 8 jogos sem sofrer gols, rapaz. 73%
Dos 11 jogos que o Flamengo jogou, o Flamengo não sofreu gol. É um negócio assim realmente, rapaz, impressionante. O Rossi completou 16 jogos sem sofrer gols. Ele nunca levou um gol no Campeonato Carioca desde que vestiu a camisa do Flamengo. Uma hora vai tomar, tá, gente? Aí, pô, Pedrão, tomou, tá vendo? Uma hora vai acabar tomando. Mas é uma marca realmente assim impressionante. É lógico, tem que ter calma, é o Carioca, aquela coisa toda, mas o viés é de subida. E a tendência é que suba mais ainda, diferentemente do que fez o Tite na temporada passada, de estourar titular, botar todo mundo para jogar, né? Poupar em Libertadores para ganhar Campeonato Carioca quando tinha vencido o primeiro jogo contra o Nova Iguaçu por 3-0. O Felipe Luiz, irmão, no segundo tempo entrou um monte de menino da base. Descansou a galera. Só o Arrascaeta, foi o primeiro jogo que o Arrascaeta fez os 90 minutos. Foi a primeira partida, né? Primeiro jogo, né? Tem que comemorar mesmo. Tem que comemorar. E não é só ganhar, é a forma que se ganha. Com o DNA do Flamengo, o Felipe Luiz falou e cumpriu. O DNA ofensivo, pra frente, atacando, marcando pressão, intensidade. Ah, tá 4-0, não interessa, vamos buscar o quinto gol, ambição, apetite pelo resultado. E olha, mais uma grande atuação do Luiz Araújo, que jogou. O Luiz Araújo entrou bem cedo ali, logo no primeiro tempo, por conta da situação do Cebolinha. Aliás, tem atualização do Cebolinha, a gente vai conversar aí sobre isso, mas o que jogou o Luiz Araújo? O que jogou mais uma vez o Alan entrando ali no segundo tempo, né? Merecia até o gol, teve uma oportunidade e acabou batendo no jogador do Maricá. O que jogou também o Gerson? O que jogou o Danilo e o Léo Ortiz, eu não preciso nem falar, né? Léo Pereira bem na lateral esquerda, se mostra como uma opção. Para isso serve o Carioca também. De repente pega pra capar em Libertadores da América, daí não tem Alexandro, não tem fulano, não tem ciclano, não tem Beltrano. Ah, mas tem o Léo Pereira, dá pra jogar aqui, dá pra compor aqui bem. A linha defensiva serve pra isso. Também o Campeonato Carioca. Mais uma partida correta do Varela. O que jogou o Matheus Gonçalves, né? De Arrascaeta ali mais solto. Bruno Henrique, que eu achei que foi o que destoou da galera, né? Mas também, é lógico, o cara vai fazer um jogo ou outro ruim, isso aí é normal, né? Mas é ídolo do Flamengo, enfim, tem um crédito enorme, né? Com a torcida rubro-negra, beleza? Cara, esse gol do Matheus Gonçalves tem que concorrer ao Puskás lá, tá? Porque não é qualquer um que faz esse gol, não. Tabelinha com Alacian, como é bom esse menino. Tabelinha com o Alacian, papimpou, dibre. É dibre, não é drible, é dibre mesmo. Tic-tac em cima do zagueiro do Maricá, papum, cavadinha, um negócio assim realmente impressionante, tá? O Flamengo, né? Outra coisa que eu tenho que elogiar, a arbitragem. Bom árbitro, apitou bem. É lógico, de repente pode apitar um outro jogo mal do Flamengo e aí eu vou aqui descer o pau. Mas apitou bem. E Urelino apitou bem o jogo, tá? Apitou bem, deixou o jogo rolar, não ficou marcando faltinha, a gente tem que destacar isso aqui, beleza? E aí, meus amigos e minhas amigas, o Flamengo vai reavaliar a situação do De La Cruz e do Ayrton Lucas, né? Ficaram de fora do confronto diante da equipe do Maricá. A tendência é que o Ayrton Lucas retornasse, mas como tinha ainda um probleminha, não dá uma segurada, a gente vai vencer o Maricá, né? Terão as semifinais por aí, tem a possibilidade de ter um jogo da semifinal no sábado, outro na quarta-feira, ou então um no domingo, o outro na quarta-feira. Enfim, a federação ainda está decidindo essa questão do calendário, que aliás a gente vai repercutir aqui, beleza? BAP aborda o assunto do preço, da política de preço dos ingressos. E ele falou, olha, o Rio de Janeiro naturalmente é menos competitivo do que outros estados. O torcedor quer um time excepcional pagando preços de ingressos que os custos atuais não permitem. É tão simples quanto isso. Então, São Paulo não tem gratuidade, não tem meia entrada, como tem no Rio de Janeiro. Enfim, os preços aqui são 35%, 40% mais barato que em São Paulo. E todo mundo reclama. Mas assim, eu entendo. Mas em São Paulo, São Paulo tem mais dinheiro circulando que o Rio de Janeiro também, né?
Então, naturalmente, as pessoas cobram mais caro lá, né? Ter um time que a gente tem dificilmente seria mais barato do que isso. O que vai acontecer quando a gente for jogar contra times grandes durante o Campeonato Brasileiro é a base que a gente vai ter. Talvez, pela sensibilidade dos torcedores, isso possa parecer mais barato lá na frente. Mas os custos do Maracanã, os custos do Rio de Janeiro, os custos do time do Flamengo e do futebol hoje em dia estão inflacionados. Isso aí corretamente, tá mesmo. Não dá para praticar menos do que isso. Menos que isso a gente perde dinheiro e aí você pode ter um time, não pode ter um time que a gente tem que alega 45 milhões de torcedores. Por mais que a bilheteria não seja, né? No passado a bilheteria ela era a principal arrecadação do clube. Era a principal. Né? O time ele ganhava mais dinheiro com bilheteria. Quando entra os direitos televisivos, né? A TV de fato começa a transmitir mais as partidas de futebol, porque antigamente negociava 1 a 1, né? E ainda tinha uma lenda de que vai vender o jogo para televisão, o pessoal não vai para o estádio para comprar o ingresso e aí a gente vai perder dinheiro. Os dirigentes não de Flamengo e São Paulo, tá? Mas tinha dirigente de clube que pensava isso. Agora, eu acho que tem que achar um equilíbrio nessa situação, porque o Flamengo, tudo bem que é Taça Guanabara, não tem que fazer estardalhaço, mas o Flamengo não pode jogar para 29.544 presentes, gente. O Flamengo tem que jogar para no mínimo, e aí eu tô falando no mínimo mesmo, por baixo, para 40 mil presentes. Falando por baixo. Ontem tinham 27.151 pagantes, 29.544 presentes, com uma bilheteria de 1.626.284. Será que essa bilheteria seria tão diferente assim se, por exemplo, abaixasse um pouco mais o preço do ingresso e tivéssemos aqui 50 mil pessoas, tivéssemos aqui 60 mil pessoas, 65 mil pessoas? Será que a bilheteria talvez não seria até maior do que isso aqui? Abaixando o preço e aumentando. Pedrão, mas aí você tem mais custo com o estádio. Verdade, o setor leste superior estava fechado, portanto tem menos custo lá, menos pessoas trabalhando, setor sul superior. Tudo bem, mas tem que ter o equilíbrio, cara. Para a partida contra o Maricá, acredito que não vá fazer diferença. Só que, além do dinheiro que você coloca a partir da bilheteria, você tem uma coisa chamada mando de campo. E para mim isso faz a diferença. Quanto o Maricá, o Flamengo tem muito. Agora, num confronto decisivo, de mata-mata, duas equipes grandes, sei lá, uma equipe argentina, então uma equipe brasileira, jogo no Maracanã, jogo lá no Allianz Parque, vamos supor o Palmeiras, o mando de campo, talvez ele possa desequilibrar. A torcida não ganha jogo. Mas ela é um detalhe ali que num enfrentamento de gigantes ali, talvez ela possa fazer a diferença. E se você aumenta muito o preço do ingresso, você afasta o torcedor e reduz o poder de mando de campo. Isso aí é batata, gente. Não à toa é muito mais difícil vencer fora de casa do que vencer dentro de casa. E quando não se vence dentro de casa, fica puto. Porra, dentro de casa não ganhou. Por quê? Porque é mando. Então, além do dinheiro, você também precisa exercer o seu mando de campo, sobretudo o Flamengo, colocando 60 mil pessoas dentro do estádio. Então tem que fazer um ajuste aí, tá? No mínimo, na minha opinião. Sobre o estádio do Flamengo, o BAP falou. Contratamos a Arena, empresa responsável pela projeção do estádio, para fazer o primeiro estudo. O que eu posso adiantar é que não tenho a menor dúvida de que o número de 1,9 bilhões não é o verdadeiro. Esse número a ser confirmado deve ficar próximo de 3 bilhões ou mais. Olha aí. O Flamengo vai ter que buscar um parceiro, gente. Não tem como o Flamengo erguer um estádio que custe mais de 3 bilhões em 3, 4 anos por força própria. Não dá. Esquece.
tem que buscar um parceiro. Pedrão, mas veja bem, o Flamengo fatura 1,3 bilhão. Se a gente juntar isso em 3 anos, não é assim que funciona, rapaz. O Flamengo fatura isso, mas o elenco do Flamengo é caro. Tem as despesas para pagar, tem os custos com futebol, com outras modalidades. Maior o futebol. Então não é assim que a banda exatamente toca, né? Vai ter que trabalhar a diretoria para conseguir viabilizar isso aí. Porque para mais de 3 bilhões, meu amigo, é dinheiro para burro. Tem que fazer o estádio. Mas não pode, como o BAP já disse, colocar a competitividade do time do Flamengo em xeque. Não pode. Ferg define as datas das semifinais do Campeonato Carioca. Os jogos de ida serão realizados no dia 1º e 2 de março, enquanto as partidas de volta acontecerão no dia 8 e 9 de março, informa a Rádio Tupi, tá? Mas é uma informação extraoficial, temos que ter a posição da Ferg, que acredito que hoje, após terminar os confrontos aí, né, às 6h30, deve ter, evidentemente, um posicionamento. Beleza? E o Cruzeiro, hein, Fabrício Bruno? Eliminado, hein? Ih, rapaz, tá eliminado, hein, Fabrício Bruno? Que coisa ruim. Mas vamos lá, tem mais coisa pra gente conversar aí. O negócio é o seguinte: Flamengo informa sobre Everton Cebolinha. O que deu com o Cebola, Pedro? Você tava lá? Conta aí pra nós. Olha aí. Ao chutar uma bola no primeiro tempo de Flamengo e Maricá, o jogador sentiu dor no músculo posterior da coxa direita. Foi substituído por precaução e examinado no vestiário durante o intervalo. Está sem dor e caminhando normalmente. Será avaliado novamente na reapresentação da equipe na próxima terça-feira, dia 25 de fevereiro, aliás, meu aniversário. Então, que esteja tudo bem com o Everton Cebolinha, que ele possa naturalmente se recuperar o mais rápido possível dessa lesão aí no posterior de coxa, beleza? Vamos avançando. Felipe Luiz diz que é prazeroso ver o Flamengo e que atletas estão com fome. Eles querem ser campeões, fala Felipe Luiz. E Felipe Luiz começou a coletiva abordando o seguinte: eu estou muito feliz pelo jogo, pelo futebol apresentado e principalmente pelo que os jogadores desfrutaram dentro de campo. É uma coisa que eu peço muito, porque o futebol tem que ser jogado com alegria. Eles estão em um momento de forma muito bom e isso se nota dentro de campo. Obviamente que temos que muitas coisas a ajustar, mas ganhar não é fácil. Não lembro de outro time ter feito tantos gols no Maricá. Foi líder da competição, né? Teve 3 da Portuguesa. Então estou muito orgulhoso pelo momento. Continuar evoluindo, eles têm que exigir cada vez mais para continuar fazendo uma grande temporada, disse o treinador do Flamengo. Felipe Luiz comentou que está sentindo os atletas com fome de jogar. E tá com fome mesmo. Tem até que tomar aí alguma coisa, porque o Maricá já estava pedindo arrego. O Dida, goleiro do Maricá, ele não via a hora ali da arbitragem finalizar o jogo, né? Agora, um outro tema que foi debate amplo aí na última semana foi do Abel Ferreira. Da grama sintética, a coisa toda. Ele foi perguntado sobre isso, Felipe Luiz, e ele respondeu o seguinte: eu joguei e passei por isso. Queria começar falando que é importante que os jogadores se unam. Eles não têm noção do poder que eles têm. O futebol é dos jogadores. Somando isso, e dos torcedores. Somando isso, vi a entrevista do treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, falando sobre isso. Concordo em tudo que ele falou. Foi a primeira pessoa que não colocou política no meio. Ele foi verdadeiro com o que pensa. Eu penso o seguinte, da mesma forma que ele falou, Série A tem que ser regulamentado para ter gramados naturais e bons. E tem que ter multa se não for bom. O que eu mais vejo aqui são desculpas. Pelo clima, na Arábia 50 graus e tem um tapete. É investimento. O que vejo é muita gente que fala que não tem coragem de bater de frente. Para fazer tudo isso tem que ter coragem. Para tentar proibir. Concordo. Tá ruim o gramado e multa. Inclusive o Flamengo e o Fluminense estiver ruim. Ou ser clubista, não. Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o teu like. Tamo junto, Saudações Rubro-Negras.